Você já imaginou ser levado a assinar um papel que você não entende, num país estranho, doente, sem ninguém do seu lado? É exatamente isso que quase aconteceu naquele hospital em São Paulo. Uma jovem enfermeira viu o que ninguém mais quis ver, e quando ela decidiu falar, o silêncio tomou conta da sala inteira. O que ela sabia que os outros escondiam? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história real como essa que vai te fazer pensar muito. Yara tinha 24 anos quando chegou em São Paulo vinda do interior da Bahia. Ela trouxe uma mala pequena, algumas roupas dobradas com cuidado, e um sonho que muita gente da família dela achava grande demais. Ser enfermeira. Trabalhar num hospital de verdade. Provar que era capaz. Não foi fácil. Ela morou nos primeiros meses num quarto dividido com outras 3 mulheres, num bairro longe do centro. Estudava de madrugada, depois de um turno longo de trabalho como auxiliar de serviços gerais. Não tinha dinheiro para cursinho. Aprendia com livro emprestado e vídeo na internet. E foi assim, no sacrifício do dia a dia, que ela passou no processo seletivo e conseguiu sua carteira de enfermeira registrada. No hospital particular onde foi contratada, Yara era discreta, pontual e extremamente dedicada. Os pacientes gostavam dela. Ela tinha uma forma de falar que acalmava, uma voz serena, um jeito de olhar nos olhos que fazia a pessoa se sentir cuidada de verdade. Mas dentro daquele hospital, havia algo que ninguém falava em voz alta. Yara era uma das poucas enfermeiras negras no andar VIP, onde ficavam os pacientes dos planos mais caros. E isso incomodava certas pessoas. Euclides era o gerente administrativo. Um homem de meia idade, sempre de terno escuro, cabelo penteado, com aquele tipo de postura que confunde autoridade com arrogância. Ele nunca gritava. Não precisava. Ele humilhava com elegância, um comentário no corredor, um olhar demorado, uma pergunta desnecessária feita na frente de todos. Certa vez, quando Yara entrou numa sala de reunião, ele perguntou em voz alta: Yara, você tem certeza que está no andar certo? Alguns riram. Outros olharam pro chão. Ninguém disse nada. Yara engoliu. Como sempre engoliu. Porque ela sabia que precisava daquele emprego. Porque ela sabia que uma reação errada podia custar tudo o que ela havia construído com tanto esforço. Num dia de semana comum, chegou ao hospital um paciente diferente. Mr. Patrick era um executivo americano, em São Paulo a trabalho, que precisou ser internado às pressas por causa de uma crise hipertensiva. Ele não falava uma palavra de português. Estava sozinho, sem intérprete, sem ninguém de confiança por perto. Assustado, como qualquer pessoa fica quando adoece longe de casa. Euclides convocou rapidamente a equipe administrativa. Havia um contrato de serviços e um termo de responsabilidade que precisavam ser assinados pelo paciente antes de avançar com os procedimentos. O documento estava redigido em inglês, mas não era o documento padrão do hospital. Era uma versão modificada, com cláusulas adicionais sobre cobranças extras e procedimentos que Mr. Patrick nunca havia solicitado. Tudo escrito de forma técnica, difícil de perceber numa leitura rápida. Sutil. Mas estava lá. Yara entrou naquela sala por acaso. Ela havia ido buscar um prontuário e ficou parada perto da porta, ouvindo. E ela entendeu cada palavra. Porque Yara falava inglês. Havia aprendido sozinha, ao longo de anos, com aplicativos gratuitos e vídeos no celular, nas madrugadas do interior da Bahia. Ninguém no hospital sabia disso. Porque ninguém nunca havia perguntado. Quando Euclides pediu que levassem o documento ao paciente para assinar, Yara respirou fundo. Ela sabia o que estava prestes a fazer. Sabia o risco. E mesmo assim, falou. Com voz calma, sem gritar, sem gesticular, ela disse: desse contrato tem cláusulas que ele não solicitou. Se ele assinar sem entender o que está escrito, vai ser prejudicado.
O silêncio que caiu naquela sala foi diferente de qualquer silêncio que aquelas paredes já tinham escutado. Euclides virou o rosto devagar na direção dela. Com aquele olhar, o olhar de quem não acredita que a pessoa teve coragem. E respondeu, com voz controlada: Yara, você é enfermeira. Cuide dos seus pacientes e deixe a administração com quem é de direito. Yara não saiu. Ficou parada no mesmo lugar e disse, com todo o respeito, eu estou cuidando de um paciente. E parte do meu trabalho é garantir que ele não seja prejudicado dentro desse hospital. Aparecida, técnica de enfermagem com 15 anos de casa, estava encostada na parede do fundo. Ela viu tudo. E sentiu os olhos encherem de água. Em 15 anos, ela nunca tinha visto ninguém enfrentar Euclides daquele jeito. Nunca. Yara foi até o quarto de Mr. Patrick. Apresentou o contrato. Explicou cada cláusula em inglês, com clareza e paciência. O executivo americano ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para ela e perguntou, por que você está me contando isso? Ela respondeu simplesmente, porque é certo. Mr. Patrick pediu para falar com a direção do hospital ainda naquele dia. Relatou tudo com detalhes. A diretora clínica solicitou uma auditoria interna. O contrato foi analisado. As irregularidades foram confirmadas. Euclides foi afastado do cargo enquanto a investigação corria. E Yara recebeu um reconhecimento formal da direção, uma carta assinada, lida em reunião com toda a equipe. Algo que muitos funcionários com anos de casa nunca haviam recebido. Mas o que ficou na memória de todo mundo não foi o papel nem o reconhecimento. Foi aquela cena. Uma jovem mulher negra, que veio do interior com uma mala pequena e um sonho grande, parada no meio daquela sala, dizendo a verdade, quando seria muito mais fácil, e muito mais seguro, ficar calada. Aparecida contou essa história para a filha naquela mesma noite. E disse, minha filha, dignidade não é o que te dão. É o que você escolhe ter, mesmo quando custa caro. E você, o que teria feito no lugar da Yara? Teria falado ou teria ficado calado com medo de perder tudo? Deixe a sua resposta nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Yara continuou trabalhando naquele hospital. Com a cabeça erguida, do mesmo jeito que sempre trabalhou. Só que agora, todo mundo sabia o nome dela. E sabia exatamente por quê. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história como essa, de gente comum que faz coisas extraordinárias. A gente se vê na próxima. Até lá!